Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Ed Melo e este é o programa Personalidades. Entrevista com informação e credibilidade. Personalidades comigo, Ed Melo, seja muito bem-vindo e mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha pela Astral TV, obrigado pelo carinho, também pelo site astraltv.com.br e para seguir o Ed Melo é muito fácil, @EdMeloOficial. Para ver e rever o nosso programa, mais fácil ainda, @Programa Personalidades Oficial. Hoje o nosso convidado é fundamental para que a nossa saúde funcione e, claro, você recebendo as principais orientações para ter muito mais qualidade de vida. Ele é nutricionista, transforma vidas através da alimentação, especialista esportivo em estética e, é claro, saúde da mulher e materno-infantil. Conosco, mais um case de sucesso. Seja bem-vindo, Rafael Satoshi. Tudo bom, Ed? Obrigado pelo convite. Prazer o meu conhecer você. Prazer o programa estar aqui. Vamos falar sobre alimentação saudável, sobre a nutrição de forma bem legal para o pessoal entender de forma clara, tá? Vamos tirar alguns paradigmas, é isso que vamos falar hoje. Isso que importa. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, doutor? Exatamente. Vamos falar sobre saúde hoje, da questão que é fundamental a gente tratar da alimentação. Certo. Hoje, no mundo moderno, o pessoal se alimenta de forma muito mal, muito industrializados, embutidos. Então, ter uma alimentação mais saudável é muito mais eficaz em questão de estética, questão de saúde, em questão de diversos sintomas que hoje a gente apresenta, né? Ansiedade é uma delas, hoje está muito em alta. Entendi. O estresse, depressão, então a alimentação está tudo envolvido nessa questão. Hoje, quando nós temos aquela fome momentânea ou, enfim, insaciável, as pessoas pensam muito no fast food, né? Sim, aquela sim. comida rápida para resolver o problema, voltar logo ao trabalho, voltar logo para casa. Faltou aqueles 10 segundinhos de entendimento, porque o que nós absolvemos de alimento, isso pode ser que naquele primeiro momento não acarrete em nada, não tenha efeito, mas com o passar do tempo o organismo responde, não é isso? Exatamente, Ed. O que acontece? Os fast foods, eles são alimentos muito calóricos, porém não são nada nutritivos, né? Ele contém só gordura e carboidrato. Então o que acontece? Quem nunca comeu um fast food, passa por volta de uns 30, 20 minutos, já está com fome de novo. Você de casa. Quem nunca comeu aquele famoso fast food da marca vermelha e amarela, né? E passou um tempinho, já está com fome. Então você já começa a beliscar outros alimentos. Mas Ed Melo, mas doutor, eu comi aquele chicken, eu comi aquele que tem salada, eu tô light. Não resolveu nada? Não resolveu nada, Ed, pelo fato de ser industrializado. Aquele frango não é frango, na verdade. Entendi. O alface, ok. O alface, tomate, mas o molho também já é muito calórico. Certo. Então, isso são fatores que influenciam demais na questão do processo de saúde, de emagrecimento, perda de gordura. Então, é fundamental a gente ter um conhecimento, pelo menos básico, do que o alimento são saudáveis e do que não é saudável para o nosso dia a dia. Para o nosso dia a dia e longevidade, eu vou um pouco mais. Você, quando se alimenta mal, a possibilidade da ferramenta, que é o corpo humano, a maior e melhor máquina do mundo, não é isso? Exatamente. Ela vai se deteriorando, não é isso, doutor? Exatamente. Claro que você pode comer um fast food num dia, num final de semana, com a família, com os amigos. Não tem problema nisso. A alimentação saudável não é um terrorismo, tá? Nós, nutricionistas, aquele que fala que não pode comer um fast food, comer um dia ou outro um alimento fora da dieta, ele está errado hoje, tá? Então, assim, ele pode comer isso. Ele não vai fazer isso constantemente, todos os dias,
mais de 2, 3, 4 vezes na semana, entendeu? Então, assim, ele fazer isso de forma esporadicamente, com toda certeza, ele vai ter uma vida mais social, que é primordial hoje, comer com os amigos, com a família, com os filhos também, e vai ter uma qualidade de vida muito boa. Ou seja, aquele famoso dia do lixo não é nada saudável. Edmelo, fiz exercício, vou para a academia a semana inteira, faço as minhas caminhadas, estou sempre no franguinho grelhado, na salada, mas domingo é dia do lixo. Então, e aí, doutor? Eu não digo dia do lixo, tá? Eu digo refeição livre. Por quê? Comida não é lixo, nada. Começa pelo primeiro lugar já, né? Mas a questão da refeição livre é importante às vezes. Certo. Pela socialização, para o nosso organismo também. Ele sente também uma diferença quando a gente faz uma refeição livre, um pouco mais de gordura, um pouco mais de proteína. Uma picanhazinha. Uma picanha boa, né? Mal passada. Uma bem passada, boa. Então, o que acontece? Faz parte do processo. A alimentação saudável, o estilo de vida hoje, a gente não preza mais tanto para que você tenha uma refeição, uma alimentação tão restrita. Quando a gente fala de alimentação restrita, é na área esportiva. Então, a gente falar com o atleta é diferente. É outro nível. Tá? A gente falar para uma população em geral, para uma mulherada que quer um corpo estético mais bonito, ela pode comer um doce, ela pode comer um fast food, mas ter uma alimentação que ela faça um treino, que ela tenha uma alimentação saudável, isso é fundamental. O senhor falou sobre atletas e eu achei interessante porque me arremeteu uma reportagem que eu ouvi esses dias na televisão, jogos do Campeonato Brasileiro acontecendo às 11 horas da manhã. Sim. E quando os jogos são às 16 horas, tem uma preparação alimentar, né? Tem Exatamente. Um produto, e quando é às 11 da manhã já muda tudo. E eu ouvi que alguns jogadores, por exemplo, comem macarronada. Isso faz parte mesmo? Porque eu pensei comigo, eu falei, bom, vai jogar bola daqui a pouco, comendo macarronada de manhã ao invés do café da manhã. Isso tudo é importante para o metabolismo, é importante para o organismo do atleta. Como funciona? Sim, Ed, como funciona? Os nutricionistas dos clubes, tá, eles montam todo um protocolo muito correto de acordo com o esporte. Certo. Então, o futebol, como tem uma queima calórica muito grande, o jogador comer um prato de macarrão, essas coisas não faz mal, tá? Independente do horário, não pesa. É um alimento até mais rápido, né, de absorção. Que legal. É um carboidrato mais rápido de absorção, então facilita no treino também. Agora, se ele comer uma coisa mais pesada, ele poderia dificultar na digestão. Então não se assuste, meu amigo torcedor de todo o Brasil, se o seu atleta que joga ali no seu time, Edmelo, o meu centroavante não faz gol, tá comendo macarronada pela manhã, não tem nada a ver. Estou aqui com o nutricionista, o doutor Rafael, está nos explicando a importância. Agora, doutor, em qual momento eu devo procurar um nutricionista? É pela faixa etária? É no momento em que eu não estou me sentindo muito bem, é quando eu percebo que a minha alimentação realmente não está correta, eu estou totalmente perdido. Em qual momento eu devo procurar um nutricionista? Então, Ed, na verdade, assim, não é porque eu sou nutricionista que eu estou recomendando isso, mas eu acho que desde novo você já deve começar a procurar uma alimentação. Então, como eu cuido da parte materna, hoje a mãe que se cuida, quando está começando a gestação, certo, fazer uso de suplementação, cuidar da alimentação de forma correta, isso é fundamental para que o bebê já nasça, tá, de uma forma melhor, com uma alimentação mais equilibrada, tudo certinho. Porque tudo que a mãe ingere vai para o bebê. Entendi. Então, a partir do momento que ela já cuida da alimentação, que ela já faz uso correto, tudo certinho, isso é fundamental para o desenvolvimento da criança. Perfeito. Tá? Então, hoje em dia, você vê muito criança comendo fast food, que a gente já falou. Isso. Tá? Tem muita criança em obesidade, sobrepeso. Então, claro que ela vai estar em processo de desenvolvimento, tudo certinho, mas o ideal é já desde o começo os pais cuidarem da alimentação. Entendi. Mas não adianta o pai também procurar um nutricionista para o filho se os pais também não cuidam da alimentação. O prato do pai é diferente do... Exatamente. Então não adianta o filho estar comendo um prato com um grelhado, um carboidrato bom, um arroz, um macarrão, uma batata, legumes, essas coisas tudo certinho, e o pai está comendo lá uma pizza, um hambúrguer na frente do filho. Então o exemplo é o arrasto, né? Então Entendi. O pai se alimentando da forma correta, o filho também vai se alimentar da forma correta. Se vocês forem no shopping, vocês analisarem realmente isso, é um estudo que já foi feito, Ed, os pais que se alimentam melhor, com alimentos mais saudáveis, que têm um estilo de vida mais saudável,
o filho também é assim. Segue a mesma linha. Mesma linha. Agora, os pais que já estão mais com obesidade, sobrepeso, que comem tudo errado, essas coisas, o filho também tende a seguir a linha dos pais. É uma pena, né? Porque é o que nós dissemos no início. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. É melhor prevenir do que remediar. Edmelo, daqui a um tempo vou procurar um nutricionista, daqui a pouco eu vou buscar alguma solução. E o sedentarismo, doutor? As pessoas que acham que realmente surfar, correr, caminhar não é mais uma solução, porque é aquele cidadão que chega do trabalho, vai para o sofá, do sofá para o chuveiro para a cama, amanheceu o trabalho, volta para o sofá, e aí não tem mais surf, não tem mais futebol, ou seja, a vida para ele é uma rotina que não tem funcionamento. Então, Ed, infelizmente, algumas cidades, como São Paulo, capital, tem uma vida muito agitada hoje, né? Então, a gente pode falar que perde muito tempo no trânsito, no trabalho, no estresse. Então, o sedentarismo está muito grande, não só no Brasil, como nos outros países também. Então, mas assim, o que a gente recomenda? Começar com pequenas atividades físicas, pequenas mudanças alimentares. Não precisa virar a chave de uma hora para outra, que nosso corpo também não entende, e não adianta fazer isso 2, 3 dias da semana e depois não fazer nunca mais. Certo. Então, o ideal é você começar fazendo aos poucos. Então, comece a fazer uma atividade física, uma caminhada aos poucos, seja na esteira, seja na rua. Comece a mudar um pouco a alimentação, tirar alguns alimentos e colocar alguns alimentos mais saudáveis. Entendi. Consumir mais frutas, legumes e verduras, que é fundamental devido às vitaminas, tá, às fibras. Isso faz total diferença no dia a dia do nosso planejamento, tá? Da nossa saúde. Então, isso é fundamental, essas mudanças aos poucos também. Entendi. O jantar, ele é mesmo prejudicial ou isso é mito? Depende. O que você vai comer no jantar, Ed? Certo. Então, jantar, você se alimentar, não vai fazer mal. Isso não vai fazer você ganhar peso, você engordar, tá? Depende do que você está inserindo nesse jantar. Existe um horário que nós temos, bom, a partir daqui, um bom copo com água, ou seja, vamos baixar essa questão de ansiedade, né? Vamos diminuir a questão de fuga à geladeira, para poder invadir a geladeira na madrugada. Existe um momento, olha, até esse horário é importante que você só ingira líquido, suco, fruta, e aí sim começa a se distanciar um pouquinho desse famoso jantar com arroz, feijão e bisteca de porco? Então, Ed, na verdade, se você procurar um profissional da saúde, um nutricionista, tudo certinho, ele vai fazer um planejamento para você alimentar, ele vai montar um plano todo correto de acordo com a sua rotina. Certo. Tá? Então, assim, o jantar comum, que é um arroz, feijão, essas coisas, depende muito da rotina do paciente. Então, quando eu monto os meus planejamentos alimentares, é muito de acordo com a rotina de trabalho, a rotina de treino do paciente, depende do horário que ele chega em casa. Tem paciente que chega às 10 horas da noite, mas que ele consegue comer um prato de arroz com legumes e frango ou carne, mas porque ele dorme muito tarde. Certo. Então, a rotina dele cabe aquele plano alimentar, tá? Aquele prato de comida, essas coisas. Agora, tem paciente que chega tarde, mas ele não se sente bem comendo grande quantidade de comida, de refeições. Então, o que acontece? A gente fraciona isso no dia a dia para que ele consiga comer todos os nutrientes necessários do dia dele, bater carboidrato, proteína, tudo certinho, porém de forma menor na refeição noturna. Quando chegar naquele horário, ele só vai complementar esse jantar e vai conseguir dormir tranquilamente. Exatamente. Então, para a gente também não atrapalhar o sono, que é fundamental no paciente, para a gente não interferir nessa questão, a gente diminui um pouco, come um pouco menos, diminui ou troca alguns alimentos. Isso depende muito do paciente. E a questão de jantar, vamos dizer assim, eu comer alguma coisa e já deitar para dormir é prejudicial. A gente não Isso é preocupante. A gente não recomenda o paciente comer e deitar. Tá? Tem outras consequências também fisiológicas nisso. Tá? Entendi. Então, o ideal é o paciente se alimentar, dar um tempinho, espera um pouco, depois ele vai deitar. E o famoso mito, deite à direita, deite à esquerda, deite de bruço, deite... Isso é mito? Não, isso não é mito, porque a questão é o conforto da pessoa estar dormindo, certo. Né? O lado claro, não interfere o lado da pessoa, é pessoal. Mas existe um fator, assim, uma pessoa que tem sobrepeso ou que está em obesidade, dormir com a barriga para cima
ela vai acabar roncando mais. Certo. Entendeu? Dificulta um pouco a respiração dela. Mas isso é uma outra área. É outras questões. Alimentação, esse é o nosso tema, ao lado aqui do doutor Rafael Satoshi, nutricionista. Doutor, o senhor já preparou algum tipo de indicação, já indicou aos pacientes qual é a rotina correta para se alimentar, já indicou a questão de quantidade de carboidratos, e aí solicitando essa consulta de retorno para entender como é que está o paciente, ele volta muito pior do que foi? O senhor responde já, depois do intervalo comercial. Hoje eu quero falar com você que está pensando em investir em uma franquia rentável e fazer parte de algo grandioso. Nós acabamos de passar 14 dias de um treinamento intensivo aqui na IMIV, em Belo Horizonte, a maior franqueadora do Brasil. Aqui nós aprendemos muito sobre cultura de dados, a mais avançada tecnologia e metodologia de venda, neurolinguística e também, o mais importante de tudo, autoconhecimento. Além disso, eu fiz amizade com pessoas de todas as partes do Brasil, expandindo a minha rede de contatos de forma inimaginável. Se você está buscando uma oportunidade que vai transformar a sua vida e negócio, não perde tempo. Vem fazer parte desse time de sucesso. Vem aí, vem! Muito bem, voltamos com o programa Personalidades. A você que nos acompanha, muito obrigado. Tá seguindo o Ed Melo? Agradeço imensamente o carinho da sua audiência, também aqui pela Astral TV, canal 33.3 em São Paulo, 47.1 em Campinas e região. Vamos expandir a Astral TV e, é claro, queremos muito o carinho da sua audiência, trazendo sempre para você cases de sucesso e, é claro, momentos em que você possa ser muito bem informado. É uma meia hora de bate-papo trazendo para você os principais especialistas da capital paulista e do Brasil. Ao meu lado, o nutricionista Rafael Satoshi, transformando vidas através da alimentação. Perguntei ao senhor, doutor, antes do intervalo comercial, sobre aquele paciente que o senhor faz todo o mapeamento, deixa tudo redondinho para que funcione e no final da história ele volta com a maior cara lavada, dizendo que está bem, mas no final das contas o peso é outro, você percebe que a alimentação não segue à risca e começa a se sentir mal, inclusive, né? Querendo uma nova solução. Infelizmente, a gente tem alguns casos, sim, desses pacientes que a gente faz todo o planejamento, monta todo um protocolo para ele. Infelizmente, quando ele tem um retorno, ou ele ganhou peso, tá? Ou aconteceu alguma outra adversidade nesse percurso desse mês. Então, o que acontece? Pode ocorrer várias coisas, tá? Problemas familiares, pode ocorrer problemas no trabalho, qualquer coisa que possa ocorrer e tirar ele do foco. O acompanhamento com o nutricionista é fundamental porque a gente tem um contato mais diário. Então, os pacientes, no meu caso, as minhas pacientes, meus pacientes que mantêm um contato comigo frequentemente na semana, eles têm um resultado melhor. Mas tem aquele paciente que sempre, tá tudo bem, não precisa mudar nada, tá tudo certo. E quando a gente faz o retorno, infelizmente, o resultado não é como a gente espera. Tá? Então, a gente procura entender o que aconteceu, a gente faz um planejamento, conversa, para poder ver a melhor forma o paciente conseguir realizar a dieta. Então, assim, não existe uma dieta perfeita geral. A dieta perfeita é aquela que o paciente consegue seguir, dentro da sua rotina, dentro dos seus hábitos alimentares, das suas lembranças familiares também. Então, tudo isso o nutricionista ele vai avaliar durante a consulta para que o paciente consiga ter um resultado melhor, tá? Seja no questão de emagrecimento, porque tem paciente que só vai para perder peso, tá? Ele não pensa muito na estética, ele só quer perder peso e acabou. Não interessa o quanto. Certo. Ele não quer ficar definido, não quer ficar com um tanquinho, nada. Agora, tem pacientes que já estão bem, já têm um corpo bem definido, mas se querem melhorar. Então, os protocolos são muito diferentes. Certo. Tá? São objetivos diferentes e, claro, tudo isso você sente no reflexo da sua saúde, da sua qualidade de vida. Doutor, os pratos devem ser realmente coloridos? E eu digo mais,
quem não consegue se alimentar com verduras, com legumes, tem essa dificuldade, qual que é a melhor solução? Então, Ed, como é assim? Se é uma criança, a gente meio que ensina os pais a fazer essa introdução alimentar dos pratos mais coloridos. Certo. A variedade de cores é porque cada cor tem uma nutriente diferente, né? Tá. Então, a cenoura, um brócolis, são cores diferentes. Cada vez mais colorido é mais saudável, porque cada um tem os seus nutrientes, suas vitaminas. Então, vamos falar dessa forma. Agora, adulto que não come legumes, verduras, tem um probleminha. Ou ele não aprendeu na infância, tá? Ou porque ele não come de teimosia também. E como inserir? Como que é? Como inseri-lo a isso? Então, a gente vai inserindo aos poucos isso, tá? Tem paciente que não come. Tem uma paciente minha que ela não come nada. Ela só come tomate. É o único verdura que ela come, entendeu? Então, assim, a gente vai adaptando conforme isso. A gente faz uso de suplementação para poder coibir isso, entendeu? Tá. Mas a gente fala que adulto tem que fazer o que tem que ser feito. Não é criança. Não é criança, entendeu? Então, criança faz aquilo que a gente manda, certo? Adulto faz o que tem que ser feito. Tem consciência do que tem deve consciência. ser feito. Então, se você é um adulto que não come verdura, não come fruta, não come legumes, comece a comer aos poucos, comece a introduzir na sua alimentação, que isso vai melhorar muitas outras coisas. Muitas pacientes relatam queda de cabelo, unha fraca, mas quando você vai ver a alimentação, ela não come nada de legumes ou verduras. Está explicado. Ou come muito pouco. Aí você começa a entender a falta dos nutrientes e das vitaminas. As pessoas que não procuram um nutricionista, mas vão ao shopping center e falam, olha, hoje eu vou no sushi, no sashimi, hoje eu vou no hot rolls, são saudáveis, enfim, não preciso de nutricionista porque eu vou na base do legume e no sushi e no sashimi. Então, resolveu? Não resolveu nada, né? Porque o que acontece? A comida japonesa, né, oriental, a forma de preparo é muito, por um lado, ruim aqui no Brasil. Rústica. É, sim. Por que acontece? O hot roll já é frito. Isso. Sobre imersão. O arroz do sushi, ele é temperado com açúcar. Vinagre e açúcar. Olha só. Então, o que acontece? Você acha que está comendo uma coisa saudável... Não, mas é um peixinho cru. O peixe, na verdade, o atum, o salmão, são peixes mais gordurosos. Então, isso também já conta. Mas o que o pessoal come no peixe? O shoyu. E o brasileiro adora mergulhar, né, o peixe no shoyu. Então, isso tem um acúmulo de sódio, dá uma retenção maior. Então, algumas coisas, você pode comer uma comida japonesa, mas com algumas variáveis e moderação também. Engana-se, então, quem está indo nos fast food japoneses para tentar diminuir a questão do arroz, do feijão. Sim. E na macarronada. Exatamente. Às vezes é mais fácil o paciente comer um prato de arroz e feijão, uma carne grelhada, uma proteína grelhada e um pouco de legumes e salada, que é muito mais saudável do que comer aquela barca de sushi, né? Dicas do doutor nutricionista Rafael Satoshi. Fique atento com o que você se alimenta. Claro, aquela alimentação livre, como já disse o doutor, é importante, mas viver uma vida saudável é mais do que fundamental. Doutor, chegou o momento do Personalidade Responde. É um quadro onde os internautas, os telespectadores mandam para nós a pergunta e é claro que a resposta fica por conta do nosso especialista e da nossa personalidade. Solta aí, produção! Personalidade Responde. É hora do doutor nutricionista Rafael Satoshi responder a sua pergunta. Vamos ver? Rafael Satoshi, como emagrecer com saúde comendo de tudo? Stephanie Santos de Minas Gerais. Alô, Minas Gerais. A Stephanie quer emagrecer com saúde comendo de tudo, doutor. Obrigado, Stephanie, pela pergunta. Então, vamos lá. Comendo de tudo, dá para emagrecer? Dá sim. Nos meus planos alimentares para minhas pacientes tem chocolate. Olha. Tem pão, que o pessoal fala que não dá para comer pão. Então você come de tudo sim. Mas você tem que respeitar a quantidade que o profissional, que o nutricionista vai te passar. Então isso é fundamental, seguir a quantidade. Precisa pesar a comida toda vez, Nutri? O ideal seria essa, para você seguir conforme tal planejamento. Só que se você não conseguir,
Pede para o profissional colocar nas medidas caseiras, que seria a colher de sopa, a concha. São as medidas que nós temos em casa para poder adaptar, se você não tem uma balança em casa, tá? Então, assim, dá para comer de tudo e emagrecer, sim. Só tem que respeitar a quantidade. De forma bem orientada e consciente. Exatamente. Aquela questão de horas, de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, isso é válido? Depende muito, Ed, questão da rotina do paciente. Certo. Tem paciente que a gente precisa fracionar, as gestantes. São um exemplo bem nítido, assim. A gente fraciona para ela comer menores quantidades, tá? Para manter o nível de glicemia dela, tudo certinho, não passar mal na rua, alguma coisa, tá? Mas em questão de emagrecimento, não tem mais isso, tá? Então, tem pacientes que conseguem comer com uma quantidade maior de horas, tá? Porém, ela tem um resultado. A questão de comer de 3 em 3 horas é para o paciente não ficar com muita fome nas refeições. Então, o que acontece? A paciente tomou o café da manhã às 7 horas da manhã e o almoço dela vai ser só 1 hora da tarde. Quando ela chegar no almoço, ela está morrendo de fome já. Vai chegar chegando. Vai chegar comendo que nem uma capivara louca, né? Então, a gente coloca um lanche nesse intervalo para que ela coma e quando chegar no almoço, ela coma de uma forma mais tranquila também. Mais uma cultura popular. Café da manhã de rei, almoço de príncipe e jantar de plebeu. Isso funciona? Funciona em alguns casos, Ed. Depende muito do paciente. Como eu estou falando muito aqui, tudo isso depende da vida do paciente, certo. Do planejamento que o paciente tem, do objetivo que o paciente procura. Então, assim, tudo isso é muito bem protocolado pelo profissional. Mas o café da manhã sendo a primeira refeição, supostamente, tem que ser um bom café da manhã, ou não necessariamente? Não necessariamente. Tem pacientes que acordam e não conseguem comer certo. De forma, aquela quantidade que a gente prescreve. Tá. Então, a gente consegue fazer uma alimentação um pouco menor no café da manhã e depois aumenta-se durante o dia. Porque tem muito paciente que tem fome à noite, né? É verdade. Aí começa a beliscar à noite. Já fiquei sabendo que você gosta de beliscar quando tá vendo um jogo. Eu tô sempre beliscando quando eu vejo uma boa partida de futebol que me interessa bastante. Eu fico ali emocionado, doutor. Então essas coisas a gente vai procurando saber do paciente para a gente adequar da melhor forma para o paciente. Eu normalmente coloco uma pipoquinha. Não sei você em casa, eu coloco uma pipoquinha ali. Tô sempre, né? Com manteiga ou sem manteiga? Sem manteiga. Então tá é a ótimo, pipoca então. mesmo. No máximo, de vez em quando, um bacon. Mas é coisa... só um baconzinho. Só um bacon. Edmelo, eu faço isso também, é bom demais, não é? Mas, doutor, vamos caminhando para o final do programa, mas é importante saber desta frase que eu pensei nas suas redes sociais, e eu não tenho dúvida que para esse final de ano e início do próximo é fundamental. O senhor disse, melhor que um projeto verão é um projeto para a vida inteira. Fala um pouquinho dessa situação, porque o projeto verão vem aí, todo mundo malhando, academia, sim, come menos, é tanquinho, não é isso? Sim, a gente se preocupa com isso e o resto da vida, como é que fica? O que acontece? Hoje, infelizmente, as pessoas procuram um resultado rápido. Somente agora, o projeto verão, as clínicas, as academias estão todas lotadas de pessoas procurando um resultado mais imediato. Então, com essa frase, que a gente fala, né? Que o resultado, a saúde da pessoa não é de imediato, tá? Ter um resultado rápido é importante? Depende muito, tá? Tem pacientes que têm um resultado rápido, que perdem 5, 6, 7 quilos, que chegam no objetivo, mas que depois tem um reganho. Hoje, está se fazendo muito uso da semaglutida, né? O famoso Ozempic. Então, o paciente perde muito peso, porque ele fica sem comer, certo. São N fatores que acontecem. Porém, o reganho já está muito grande. Então, já tem estudos apresentados que o reganho de quem faz o Ozempic, do peso, é muito grande. Dobra, triplica. Dobra, às vezes, entendeu? O que ela perdeu, ela dobra. Quando ela para de tomar... Exatamente. Ela parou de tomar o medicamento, ela volta a ter o reganho de peso. Por quê? Porque ela, na verdade, não aprendeu a ter um estilo de vida, ela não aprendeu a ter uma reeducação alimentar. Ela foi medicada. Ela foi medicada, ela parou de comer, ela diminuiu o consumo calórico diário, por isso que ela perdeu peso. Tá? Então, assim, o estilo de vida hoje é fundamental para você entender que a sua saúde daqui para frente é importante. Então, se alimentar da forma correta, fazer uma atividade física, aquilo que você gosta. Pode ser uma corrida na rua, pode ser academia, pode ser natação. O importante é estar em movimento. Claro que hoje tem estudo que musculação é a atividade física mais importante,
tá? Exercício por repetição, que é a musculação. Então, você ganhar massa magra é fundamental hoje para você ter uma velhice mais saudável. Só que quando você começa a ter esse estilo de vida saudável, futuramente é muito melhor. Longevidade. Longevidade, como você falou. Daqui para frente, como que vai ser seu futuro? Vai ser momentâneo ou vai ser daqui para frente longevidade que você vai ter uma saúde muito melhor? Personalidades comigo é Gemelo, que seja um final de ano maravilhoso, que você tenha longevidade, com saúde, qualidade de vida, é tudo isso que traz nas informações do Dr. Rafael Satoshi, nutricionista. Doutor, não posso terminar o programa sem saber um pouco sobre a dieta da moda. Fala um pouquinho dessa dieta, o modismo preocupa, a dieta preocupa e como tomar o devido cuidado quanto a isso. Então, dieta da moda é preocupante porque assim, ninguém consegue seguir aquela dieta que está sendo proposta durante muito tempo. Ultimamente, hoje, né, se falou muito da dieta do ovo, comer 15 ovos por dia. Ninguém consegue comer 15 ovos por dia, só apenas ovos. Então, você ter uma variedade de alimentos, de nutrientes, é fundamental no nosso dia a dia. A dieta da moda é simplesmente aquilo que as pessoas querem vender, só isso. Então, ninguém consegue ficar muito tempo, você vai fazer por um tempo e acabou. Nada disso vai ser constante e você vai conseguir levar isso para a sua vida. Então, é importante procurar um profissional, se alinhar corretamente, ter um protocolo para o seu dia a dia, com alimentação saudável, equilibrada e tudo muito bem calculado. Cuidado com as dietas, cuidado com o modismo e cuidado principalmente com a sua saúde. É o seu corpo que vai responder às suas atitudes. Doutor Rafael Satoshi, chegamos ao final do nosso programa, muito grato pelas informações, muito pertinentes, muito importantes. Peço ao senhor que deixe sua mensagem para que, é claro, o nosso telespectador, o nosso internauta, possa inclusive agradecê-lo por todas essas informações, falando sobre saúde, sobre treinamento e sobre qualidade de vida. Obrigado pela presença. Obrigado, Ed, pelo convite, passar essas informações para as pessoas, que elas possam aprender um pouquinho sobre alimentação saudável. Então, você que procura uma alimentação mais saudável, cuidar um pouco mais da sua saúde, comece a entender um pouquinho mais, não pense que uma consulta com um nutricionista é um gasto, mas sim um investimento para a sua saúde, tá? Então, está acabando o ano agora, vai começar o projeto Carnaval daqui a pouco, então, assim, pensa que 2025 vai ser um ano melhor para a sua saúde, para você, para a sua família. Então, comece o ano da melhor forma correta. Procure um profissional se você quer ter um resultado melhor. Tenha esse acompanhamento de forma correta, seja de um personal no treino, seja de um nutricionista na alimentação, tá? E faça da melhor forma de 2025 um ano mais saudável para você. Muito obrigado. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Que você cuide da sua saúde, da sua vida, para ter longevidade e continuar, inclusive, conosco aqui, assistindo e acompanhando o programa Personalidades. Já disse Galileu Galilei, conhecer a si próprio é o maior saber. Beijo no seu coração, muito obrigado. Personalidades, entrevista com informação e credibilidade.